e foram felizes para sempre. Olá, meu nome é Tereza Carneiro e eu sou professora do 6º ano do município do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar sobre os contos de fada. Vocês já devem ter visto, lido, assistido no cinema e na televisão também. Vamos começar a nossa história? Vocês conhecem um conto de fadas? Vamos conhecer então agora? O conto é uma narrativa curta, com poucos personagens. O narrador, aquele que conta a história, apresenta os personagens e os acontecimentos. Vocês sabiam que o narrador é um elemento fundamental numa história? O narrador pode participar da história e, neste caso, é um narrador personagem. Ou pode contar tudo o que acontece e, neste caso, é um narrador observador. Os contos de fadas normalmente têm um narrador observador. Nos contos de fada aparecem seres fantásticos, maravilhosos, encantados. São histórias muito antigas e transmitidas oralmente de geração para geração. Estes contos têm uma característica bem marcante. Eles começam sempre com "Era uma vez" e terminam com o "Foram felizes para sempre". Agora nós vamos falar sobre a estrutura dos contos. O conto costuma ser estruturado em 4 partes: introdução, desenvolvimento, que é o conflito gerador e clímax, e conclusão ou desfecho. Vamos a elas? Situação inicial é o início da narrativa. Nela, podemos descobrir o contexto da narrativa. Quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. O conflito gerador, uma complicação, uma situação que modifica a situação inicial da narrativa. O conflito gerador ou situação-problema fará os personagens agirem para resolvê-lo. Tem também o clímax, que é um momento de maior tensão, quando o problema está no auge, exige uma solução e a atitude tomada definirá o desfecho da história. E o desfecho, que, como o nome já diz, é o final da história. Ele pode mostrar que o problema foi solucionado ou não. Se o problema não foi solucionado, pode ser que o conto se abra para a imaginação do leitor, para que o continue. A personagem principal, ou protagonista, é a principal personagem da história. Os contos nem sempre tiveram como destinação entreter crianças. Eles tinham passagens que não eram apropriadas para o público infantil. E somente após o século XIX é que se popularizaram. Nos contos de fadas e nos contos maravilhosos, existe a luta do bem contra o mal, para que se chegue ao final feliz, ou o "e foram felizes para sempre". Vocês conhecem algum conto? Alguns são bem famosos e já viraram até desenhos animados, como Branca de Neve, Cinderela, Rapunzel, A Bela e a Fera. Esses são clássicos. Atualmente, vários contos têm sido adaptados de histórias de outros povos e que também conhecemos e gostamos. Moana, das Ilhas da Polinésia. Frozen, uma releitura de A Rainha do Gelo, do dinamarquês Hans Christian Andersen. E Valente, que é o conto da princesa Mérida, do país de Gales. Vejam alguns exemplos de releitura do conto Chapeuzinho Vermelho. A Verdadeira História de Chapeuzinho Vermelho, de Agnese Baruzzi e Sandro Natalini. Chapeuzinhos Coloridos, de José Toretto e Marcos Pimenta.
Chapeuzinho Vermelho do jeito que o lobo contou, de Maurício Veneza, e Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque. Eu vou contar agora para vocês a história de Chapeuzinho Vermelho do jeito que os meus avós me contaram. Está aqui guardado no baú. Vamos ouvir? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina de uns 10 anos que morava perto de uma floresta com sua mãe. Ela sempre usava uma capa com um capuz vermelho, por isso a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Além da sua mãe, a única parente que possuía era sua vovó, que morava do outro lado da floresta e que não podia sair de casa, pois era muito velhinha e doente. Um dia, sua mãe fez umas broas de milho e pediu que Chapeuzinho levasse para a vovó. A mãe recomendou que a menina tomasse cuidado e não se desviasse de seu caminho, pois naquela floresta havia muitos perigos. Chapeuzinho pegou sua cesta e seguiu o caminho com cuidado. Em certo momento, Chapeuzinho escutou um barulho e parou assustada. Por entre as árvores surgiu um enorme lobo. O lobo tinha a intenção de devorar a menina, mas ouviu por perto o barulho dos lenhadores que estavam cortando lenha. Ficou com medo, resolveu então desviar a criança de seu caminho. O lobo falou então para Chapeuzinho que era bonzinho e apenas havia sentido o cheiro das broas no cesto. Perguntou para onde ela estava indo e Chapeuzinho, inocente, contou que ia para a casa da vovó. O esperto animal, então, sugeriu que a garota colhesse alguns morangos silvestres que haviam por ali para levar à vovó, que iria adorar a frutinha. Chapeuzinho, sem suspeitar de nada, gostou da sugestão e começou a colher as frutinhas. O lobo se despediu e saiu correndo. Chegou assim à casa da vovó e sorrateiramente entrou, amarrou e amordaçou a pobre velhinha, escondendo-a no armário. Vestiu uma roupa da vovó, fechou as cortinas para tudo ficar escuro e deitou-se na cama. Ficou aguardando a menina chegar. Sem nada desconfiar, Chapeuzinho chegou à casa da vovó e bateu na porta. O lobo, se fazendo de vovó, disse: "Pode entrar, minha netinha." A menina então falou: "Oi, vovozinha, trouxe broas e morangos silvestres para você." "Mas, vovó, por que a sua casa está tão escura?" "Ah, minha netinha, é porque eu estou gripada e não quero que o vento piore a minha situação. Vem aqui, pertinho de mim." "Vovó, sua voz está tão rouca e diferente." "É por causa do resfriado, minha querida. Venha aqui." "Nossa, vovó, seus olhos estão enormes." "É por conta do escuro. Eu quero enxergar melhor." Chapeuzinho, chegando bem perto do lobo, fez uma outra pergunta. "Mas, vovó, a sua boca está diferente, enorme e cheia de dentes." O lobo pulou da cama e falou: "É para te devorar." No susto, Chapeuzinho consegue escapar do bote do lobo e sai correndo pela casa. Do lado de fora, os lenhadores que haviam acabado seu trabalho e estavam passando por perto ouvem os gritos da menina e todo o barulho na casa da vovó. Entram na casa para socorrer a menina. Eles pegam seus machados e matam o lobo, salvando assim a menina e sua vovó. A vovó, então, decide se mudar para a casa da neta e todos vivem felizes para sempre. Agora que vocês ouviram a história, eu vou fazer uma proposta para vocês. Vamos pensar em algumas perguntas para que vocês
possam fazer uma releitura da história. Chapeuzinho tinha uns 10 anos. Vocês acham que ela poderia atravessar uma floresta sozinha? A mãe Chapeuzinho foi um adulto responsável ao dar essa tarefa para a menina? E a vovó sendo idosa? Ela poderia morar sozinha do outro lado da floresta? Essas são apenas algumas perguntas que vocês podem se fazer para escrever uma releitura desse conto. Depois que vocês escreverem, leiam para alguém da sua família ou por alguém bem próximo a você e veja como vai ficar. E é isso. Por hoje é só. Espero que tenham gostado. Assistam às aulas da Multirio e façam o trabalho no material complementar carioca do 6º ano. Um super beijo cheio de magia e aventuras. Até breve!